Ellen G. White esclarece as questões. Manuscrito geral redigido em 1890, por ocasião dos congressos ministeriais em Battle Creek, arquivado como manuscrito 36, 1890, e publicado na Review and Herald em 24 de fevereiro e 3 de março de 1977. Esta importantíssima declaração elucidativa constitui uma introdução apropriada para as 18 apresentações que vêm em seguida, dispostas em sequência cronológica. Disse o apóstolo Paulo: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. A ausência de devoção, piedade e santificação do homem exterior provém de negar a Jesus Cristo, justiça nossa. O amor de Deus precisa ser cultivado constantemente. Enquanto uma classe de pessoas deturpa a doutrina da justificação pela fé e deixa de aceder às condições estabelecidas na palavra de Deus, se me amais, guardareis os meus mandamentos, há um erro tão grande como este da parte dos que pretendem crer nos mandamentos de Deus e obedecer-lhes, mas se colocam em oposição aos preciosos raios de luz, novos para eles, refletidos da cruz do Calvário. A primeira classe não vê as maravilhosas coisas na lei de Deus para todos os que são praticantes de sua palavra. Os outros sofismam acerca de insignificâncias e negligenciam as questões mais importantes, a misericórdia e o amor de Deus. Muitos têm perdido muita coisa por não haverem aberto os olhos de seu entendimento para discernir as maravilhosas coisas da lei de Deus. Por outro lado, os religionistas em geral divorciam a lei do Evangelho, ao passo que nós, por outra parte, quase fizemos o mesmo de outro ponto de vista. Não expusemos às pessoas a justiça de Cristo e a ampla significação de seu grande plano de redenção. Deixamos de lado a Cristo e seu incomparável amor, introduzimos teorias e raciocínios e pregamos sermões argumentativos. Homens não convertidos têm ocupado o púlpito sermonando. Seu próprio coração nunca experimentou, por meio de viva, apegada e confiante fé, a agradável evidência do perdão de seus pecados. Como então podem eles pregar o amor, a simpatia, o perdão de Deus para todos os pecados? Como podem dizer, olhai e vivei? Olhando para a cruz do Calvário, sentireis o desejo de levar a cruz. O Redentor do mundo esteve suspenso na cruz do Calvário. Contemplai o Salvador do mundo, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode alguém olhar e contemplar o sacrifício do amado Filho de Deus sem que seu coração seja enternecido e quebrantado, pronto a entregar-se a Deus de coração e alma? Seja este ponto plenamente estabelecido em todas as mentes. Se aceitamos a Cristo como Redentor, precisamos aceitá-lo como soberano. Não podemos ter certeza e perfeita confiança em Cristo como nosso Salvador enquanto não o reconhecermos como nosso Rei e formos obedientes a seus mandamentos. Assim, evidenciamos nossa lealdade a Deus. Nossa fé tem então o timbre genuíno, pois é uma fé operante. Ela opera pelo amor. Dizei isto de vosso coração: Senhor, creio que morreste para resgatar minha alma. Se desse tanto valor à alma que chegaste a dar a tua vida pela minha, mostrar-me-ei sensível. Entrego minha vida com todas as suas possibilidades, em toda a minha fraqueza, aos teus cuidados. A vontade deve ser colocada em completa harmonia com a vontade de Deus. Quando isto é efetuado, não será repelido nenhum raio de luz que incide sobre o coração e sobre os recessos da mente. A alma não será obstruída pelo preconceito, chamando a luz trevas e as trevas luz. A luz do céu é bem recebida, como luz que inunda os recessos da alma. Isto é entoar melodias a Deus. Quanto cremos de coração? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Isto significa estar muito com o Senhor em oração.
Quando os que se educaram no ceticismo e acalentaram a descrença, entretecendo dúvidas em sua experiência, estão sob a convicção do Espírito de Deus, reconhecem ser seu dever pessoal confessar sua descrença. Abrem o coração para aceitar a luz que lhes foi enviada, e pela fé passam do pecado para a justiça e da dúvida para a fé. Consagram-se a Deus sem reservas, para seguir sua luz em lugar das faíscas que eles mesmos acenderam. Ao manterem sua consagração, verão crescente luz, e ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A descrença que é acalentada na alma tem um poder sedutor. As sementes da dúvida que eles estiveram semeando produzirão sua colheita, mas devem continuar a arrancar toda a raiz de descrença. Quando são desarraigadas essas plantas nocivas, elas cessam de crescer por falta de nutrição em palavra e ação. A alma deve ter as preciosas plantas da fé e do amor introduzidas no solo do coração e entronizadas ali. Não podemos compreender que a coisa mais dispendiosa do mundo é o pecado? Ele ocorre à custa da pureza de consciência, ao preço de perder o favor de Deus e dele separar a alma, perdendo afinal o céu. O pecado de entristecer o Santo Espírito de Deus e de andar em desacordo com ele tem custado a muitos indivíduos a perda de sua alma. Quem pode avaliar as responsabilidades da influência de todo instrumento humano a quem o Salvador adquiriu pelo sacrifício de sua própria vida? Que cena se apresentará quando se assentar o tribunal e se abrirem os livros para atestar a salvação ou a perda de toda a alma? Será necessário a infalível decisão daquele que viveu na humanidade, amou a humanidade, deu a vida pela humanidade, para fazer a atribuição final das recompensas aos justos leais e da punição aos desobedientes, aos desleais e injustos. Ao Filho de Deus é confiada a completa avaliação de toda a ação e responsabilidade individuais. Para os que foram participantes dos pecados de outros homens e agiram contra a decisão de Deus, será uma cena terrivelmente solene. Reiteradas vezes me tem sido apresentado o perigo de nutrir, como um povo, falsas ideias da justificação pela fé. Durante os anos tem-me sido mostrado que Satanás trabalharia de maneira especial para confundir a mente quanto a esse ponto. Tem-se alongado sobre a lei de Deus e ela tem sido apresentada às congregações quase de modo tão destituído do conhecimento de Jesus Cristo e de sua relação para com a lei como a oferta de Caim. Foi-me mostrado que muitos se conservam longe da fé devido às ideias embaralhadas e confusas acerca da salvação, e porque os ministros têm trabalhado de maneira errônea para alcançar os corações. O ponto que durante anos tem sido recomendado com insistência à minha mente é a justiça imputada de Cristo. Tenho estranhado que este assunto não se tenha tornado tema de sermões em nossas igrejas em todas as partes do nosso país, sendo que tão constantemente é realçado perante mim e eu tenho tornado o assunto de quase todo o sermão e palestra que hei proferido para o povo. Ao examinar meus escritos de 15 e 20 anos atrás, verifico que eles apresentam a questão sob a mesma luz, a saber que os que ingressam na solene e sagrada obra do ministério devem primeiro receber um preparo nas lições sobre os ensinos de Cristo e dos apóstolos quanto aos vivos princípios da piedade prática. Devem ser instruídos a respeito do que constitui fervorosa e viva fé. Muitos jovens são enviados a trabalhar, embora não compreendam o plano da salvação e o que é verdadeira conversão. Na realidade, precisam converter-se. Precisam ser esclarecidos sobre este ponto, e os ministros têm de ser ensinados a alongar-se mais pormenorizadamente sobre os assuntos que explicam a verdadeira conversão. Todos os que são batizados devem tornar evidente que se converteram. Não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de o homem caído merecer alguma coisa por suas próprias e melhores obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Quando é investigada esta questão, ficamos com o coração magoado ao ver quão triviais são as observações dos que deviam compreender o mistério da piedade. Eles falam tão irrefletidamente das verdadeiras ideias de nossos irmãos que professam crer na verdade e ensiná-la.
ficam muito aquém dos fatos reais, segundo me tem sido revelados. O inimigo enleou sua mente de tal modo na bruma e na névoa da mundanidade, e ela parece estar tão arraigada em seu entendimento que se tornou uma parte de sua fé e de seu caráter. Só uma nova conversão pode transformá-los e levá-los a abandonar essas falsas ideias.